Olá pessoal, vamos continuar nossa aula de métodos de reamostragem agora com a parte 2. Suponha que estamos interessados em estudar a relação entre x e y, que é dada através dessas bolinhas que são as minhas observações. A curva em preto representa a minha realidade, lembre-se, são dados simulados, então eu sei qual é o processo gerador desses dados. E eu coloquei 3 modelos em competição. Uma curva em amarelo, uma curva em azulzinho, que está muito próxima da preta, e uma curva em verdinho, que tenta interpolar os meus dados. Ou seja, eu consigo definir várias funções h para tentar representar esta relação entre x e y. Mas a pergunta é, qual fornece o melhor resultado em termos de predição? Ora, a resposta é a que apresentar menor custo. A gente viu na aula passada diversas funções custo. Então basta que a gente avalie o desempenho de cada método segundo aquele critério. E como a gente faz isso? Esse então é o gráfico de dispersão e na direita a gente tem um gráfico que nos acompanhará durante todo o curso. Então é muito importante que a gente entenda ele profundamente. Eu tenho no eixo X a flexibilidade do modelo, ou seja, quanto mais à direita, mais flexível é o meu modelo. Por exemplo, um polinômio de grau 2 ele é menos flexível do que um polinômio de grau 10, que é menos flexível do que um polinômio de grau 20. Então, flexibilidade é a capacidade do modelo em acompanhar os meus dados. Eu não gostaria de ter um modelo pouco flexível, porque senão ele não é capaz de acompanhar todo o comportamento dos meus dados. Entretanto, eu não gostaria de um modelo muito flexível, porque senão ele vai se ajustar muito bem aos meus dados de treinamento, mas chegando novos dados, ele não vai ter um desempenho tão satisfatório quanto eu gostaria. Então, esses quadradinhos em amarelo, azulzinho claro e verdinho representam os meus 3 modelos em competição. Veja que o amarelo é menos flexível do que o azul, que é menos flexível do que o verde. Note ainda que eu tenho 2 curvas, uma curva em cinza e uma curva em vermelho. Cada uma dessas curvas representa um conjunto de dados diferentes. E entender esse conjunto de dados é a peça-chave para entender o processo de validação. Então, vamos ver quem que é a curva vermelha e quem é a curva cinza, e depois a gente volta para esse exemplo novamente. Para entender essas duas entidades, vamos lembrar da nossa época lá do vestibular. A gente ia para as aulas durante a semana e fazíamos exercícios durante as aulas para tentar absorver e aprender o conteúdo que nos era passado. Nos finais de semana, a gente tinha provas simuladas. E o que esse simulado fazia? Ele não simulava os exercícios que a gente estava fazendo. Ele simulava uma situação real, que é o vestibular. Sendo assim, pode-se dizer que o desempenho que eu tinha no simulado deveria ser muito próximo do desempenho que eu teria no vestibular. Note que eu me treinava durante os exercícios, avaliava o meu treinamento durante a prova simulada, para que quando eu estivesse no vestibular, eu tivesse um bom desempenho. Os algoritmos de machine learning funcionam exatamente da mesma forma. Os exercícios, no nosso caso, são representados pelos dados de treinamento. São dados utilizados para estimar os meus parâmetros para treinar a minha função h. O nosso simulado é representado pelos dados de validação. São dados utilizados para avaliar o meu treinamento. Se o erro de validação é muito alto,
significa que o meu treinamento não foi adequado. E os dados de teste são novas observações que eu não tenho rótulo ainda, que eu não tenho a minha resposta. Sendo assim, em resumo, eu tenho dados de treinamento utilizados para treinar o algoritmo, dados de validação utilizados para avaliar a qualidade do treinamento e dados de teste, que são dados ainda não rotulados, portanto eu não consigo fazer qualquer avaliação do erro com estes dados. Dito isso, vamos voltar para o nosso exemplo. Temos duas curvas. A curva em cinza representa os dados de treinamento. São os dados utilizados para estimar a minha função h. E veja que quanto mais flexível é o meu modelo, nesse caso o verdinho é o mais flexível, menor é o erro de treinamento. Mas esse tipo de erro não me interessa muito. Eu estou interessado em verificar a qualidade dos meus métodos com novos dados, com novas observações, que seriam as observações de validação, que é representado por essa curva em vermelho. Então agora, analisando o gráfico da direita, eu posso dizer que a minha curva em amarelo teve um alto erro de treinamento por conta dessa curva em cinza e um alto erro de validação, que é a minha curva em vermelho. Isso quer dizer que o meu modelo treinou mal por conta do erro em cinza e na chegada de novas observações ele continuou fazendo predições ruins. Indo lá para a direita agora, a minha curva em verdinho, que é a mais flexível, teve um excelente desempenho nos dados de treino, mas quando chegaram novas observações, ela não apresentou um bom desempenho. A gente fala que o modelo superajustou os dados. Ele decorou os dados de treinamento e não conseguiu captar a essência desses dados. Diferente da curva em azul claro, que teve um bom desempenho no treinamento, que é a curvinha em cinza, e continuou apresentando um bom desempenho com a chegada de novas observações. Isso quer dizer que esse modelo com flexibilidade próximo de 6, mais ou menos, tem grandes chances de desempenhar um bom papel quando for submetido a um teste, quando vier novas observações ainda não rotuladas. Sendo assim, a gente pode dizer que durante o processo de aprendizado do nosso algoritmo, nós temos dois tipos de dado, os dados de treino e os dados de validação. Consequentemente, dois tipos de erro. Primeiro é o erro de treino, que é calculado mediante a aplicação do nosso método nos dados de treino. Quanto mais complexo o meu modelo, quanto mais flexível ele é, menor é o erro que ele apresenta. Entretanto, este erro não nos importa muito. O importante são novos dados, que é representado por essa curva em vermelho, que é a minha amostra de validação. E o meu interesse é encontrar esse pontinho em cinza, que representa o algoritmo, cujo erro de validação é o menor possível. Vamos fazer então mais um exemplo para a gente entender propriamente esses dados de validação e os dados de treinamento e o nosso processo de escolha do melhor modelo. Nesse exemplo simulado agora, eu tenho as minhas observações, a curva em preto representa a minha realidade e eu tenho novamente 3 modelos em competição. Veja o desempenho deles. De novo, da esquerda para a direita eu vou aumentando a minha flexibilidade e quanto maior a flexibilidade, mais o algoritmo se ajusta aos dados de treinamento. Os dados de treinamento são exatamente esses pontinhos que a gente observa no gráfico da esquerda. Nessa situação em que a curva real é bastante simples, a gente nota que modelos pouco flexíveis desempenham papéis melhores do que modelos mais flexíveis. Isso porque quando a gente tem muita flexibilidade, o algoritmo tende a captar não somente o sinal, mas o ruído dos nossos dados.
E agora nossa escolha seria talvez a flexibilidade igual a 2, pensando em ter um modelo mais parcimonioso com um menor erro de validação. Agora um terceiro exemplo no qual a curva real é muito mais complexa do que no caso anterior. De novo, eu tenho 3 modelos em competição e veja o desempenho de cada um deles. O modelo amarelo, a gente vê que ele não foi bem treinado, porque apresentou um alto erro de treinamento e, consequentemente, não fez um bom trabalho na chegada de novas observações. Já o modelo azul claro e o verde apresentaram comportamentos muito semelhantes, seja em treinamento, seja em validação. Entretanto, novamente a gente observa que o modelo em verde superajustou os dados de treinamento e nos dados de validação ele apresentou um erro ligeiramente maior. Nesse caso, escolheríamos a flexibilidade próximo de 10, por conta da curva em vermelho, não por conta da curva em cinza. E uma última observação é que meus dados de validação também fornecem uma boa estimativa do meu erro de teste. Porque se os dados de validação são muito parecidos com os dados de teste, o erro que eu observo na validação deveria ser muito próximo do erro que eu observo no teste. Então, a utilidade desta abordagem é para selecionar o melhor modelo e fazer uma estimativa do seu erro de teste.